Fala aí, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que os seus familiares estejam todos bem, né? Que todo mundo esteja aí cumprindo as recomendações médicas, tendo cuidado de estar lavando as mãos, tendo cuidado de estar passando o álcool gel. E quero dizer que em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder novamente estar juntos nos nossos encontros semanais nas nossas escolas, tá bom? Eu preparei hoje uma videoaula para a gente. E essa aula a gente vai estar fazendo uma revisão. Eu mandei uns exercícios para vocês. Vocês já devem ter feito esse exercício ou tentado fazer, ou alguém ainda nem começou a fazer. Então, o que eu aconselho? A quem já fez o exercício, pegar os exercícios novamente e dar uma olhada depois que a gente terminar essa aula, tá? A gente vai poder fazer algumas questões. Eu vou dividir a aula em 3 momentos. No primeiro momento a gente vai falar sobre um tema, no segundo sobre outro, e no terceiro sobre o terceiro tema, para ficar mais compreensível para vocês. E aí, à medida que eu for falando, vocês vão pegando as questões e vão fazendo aí nos exercícios que eu passei para vocês. Tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, a gente vai estar fazendo aí uma revisão, a gente vai estar falando sobre o iluminismo. Tá? Então, a gente vai fazer uma revisão, a gente já falou, a gente já conversou sobre essa matéria, mas como já passou muito tempo, eu vou fazer uma revisão com vocês. Tá? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre os movimentos que deram origem ao iluminismo. Tá? Então, somente isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre as características do iluminismo e na última aula a gente vai analisar algumas ideias desenvolvidas no iluminismo e alguns pensadores. Tá bom? Então segue aí comigo. Então a nossa aula de hoje a gente vai estar falando sobre as origens do iluminismo. Mas antes de começar a falar sobre as origens do iluminismo, eu quero lembrar você que o iluminismo foi um movimento que aconteceu no século XVIII. Tá? Então não pode esquecer, o iluminismo é um movimento que acontece no século XVIII. Essa é a primeira informação que você precisa estar guardando aí. Tá bom? Bom, a gente vai falar sobre as origens e aí eu coloquei uma moça, ela está grávida, né? Tem uma criança na sua barriga e essa criança ela vai receber o nome aí de iluminismo. Então o que a gente vai estar falando é como que essa mulher conseguiu engravidar dessa criança chamada iluminismo. Tá? Sei que todo mundo deve estar rindo aí, deve estar brincando, mas a questão é séria. O que a gente vai tentar ver, por que eu estou falando da mulher dessa mulher engravidar? O que a gente vai ver quais foram os elementos que se combinaram, que combinaram para que acontecesse o iluminismo no século XVIII. Então a gente vai fazer uma volta, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, a gente vai voltar aí até o século XIV para tentar entender por que aconteceu o iluminismo no século XVIII. Então acompanhe aí que a gente vai falar sobre as origens do iluminismo. Bom, aí para começar a gente falar o primeiro movimento que dá origem ao iluminismo, eu fiz um enigmazinho para vocês. Tá? Nesse enigma a gente tem uma mulher, essa mulher está dando a ré no carro, ela vai dar uma ré no carro, né? Está olhando para trás para dar uma ré. Então guarda aí essa palavra, ré. Né? Essa palavra ré vai combinar aí com o Superman nascendo aí da casca de ovo, né? Como se ele estivesse nascendo dessa casca de ovo. Então a junção da mulher dando ré com o Superman nascendo da casca do ovo vai dar pra gente, vai lembrar pra gente aí o primeiro movimento que deu origem ao iluminismo, que é o movimento chamado de Renascimento, tá? Então o Renascimento foi o movimento que deu origem ao iluminismo. Falando rapidinho sobre o Renascimento é um movimento que acontece lá no século XIV, né? Ele acontece entre o século XIV e o século XVI, e nesse movimento a gente vai ter aí pela primeira vez na verdade nem é pela primeira vez, né, porque isso já havia acontecido, mas nessa Europa medieval é a primeira vez que surge um movimento, que esse movimento ele vai ousar a criticar a igreja, né, a criticar a fé. Então, com referência em alguns pensadores gregos, eles vão começar a desenvolver um outro pensamento. Então o Renascimento, eles pretendiam construir um novo tempo, que eles chamavam de modernidade, dos tempos modernos, um tempo novo. Então esse movimento do Renascimento, ele vai ser o primeiro movimento europeu a contestar
a fé, né? Porque a gente via que todas as coisas eram explicadas por meio da fé e o Renascimento ousa a questionar a fé, né? Só que a gente costuma dizer que o Renascimento fez, ele quebra com a visão, ele vai quebrar com a visão da fé prevalecer sobre a razão, né? Ele quebra com essa ideia da fé que prevalece sobre a razão, mas o Renascimento ele não consegue completar isso, né? Tanto ele não consegue completar que os movimentos vão se suceder ao longo dos anos e a gente vai ter realmente um triunfo da razão somente com o iluminismo. Tá? Mas o Renascimento ele foi importante por ter sido esse primeiro movimento de questionamento, de questionar a fé, né? De dizer, não, a gente precisa criticar as coisas, a gente não precisa acreditar que as verdades são absolutas, que as verdades não são absolutas, as coisas podem ser criticadas. Então o Renascimento é esse primeiro movimento aí que vai ser importante para que acontecesse o iluminismo no século XVIII. Tá? Um outro movimento importante para a gente ver aí que acontece é um movimento que acontece no século XVII. Tá? Lembrando um pouquinho, voltando lá no nosso slide sobre o Renascimento, tá? O Renascimento ele vai acontecer entre o século XIV e o século XVI. E no século XVII vai surgir a Revolução Científica. Tá? E aí é nessa Revolução Científica do século XVII que eu quero concentrar a nossa aula de hoje, né? A gente pensar sobre essa revolução acontecida no século XVII, tá? Porque finalmente vai ser nesse momento aí em que a ciência vai começar a se desenvolver de uma maneira mais consistente, vão aparecer vários pensadores importantes nesse momento aí, né? Destaque aí para o Isaac Newton, destaque para o René Descartes e uma série de outros filósofos, de outros pensadores que nesse momento vão desenvolver a ciência. Tá? Então, essa revolução científica acontece no século XVII, ela vai ser importante para o Renascimento. Eu quero destacar aí com vocês, então, 3 coisas importantes sobre essa revolução científica ocorrida no século XVII e como que ela vai servir de base para o iluminismo no século XVIII. Tá? Primeiro, eu quero que você observe aí esse slide, e nesse slide eu tenho aí um menino. Esse menino tem uma placa na sua frente, essa placa está chamando, né, pedindo para ele vir, está chamando, venha, venha, venha. E nessa placa que ele vem, ele vai chegar na placa e no final dessa plaquinha ele vai ter 2 caminhos. Um caminho que é o caminho da fé e o outro caminho que é o caminho da razão. Tá? Então, esse caminho, ele poderia, então, esse menino poderia, vamos supor que esse menino vive lá na Idade Média. Então, esse menino que vive na Idade Média, ele tem 2 caminhos a seguir. Ou ele segue pelo caminho da fé, e nesse caminho da fé ele iria encontrar a superstição, né? Ou então ele vai pelo caminho da razão, e no caminho da razão ele teria um encontro com a fé. E aí, o que dizem os pensadores dessa revolução científica no século XVII? O que eles dizem é o seguinte, que esse menino não deveria ir pelo caminho da fé. Né? Eles dariam um dislike para o menino ir pelo caminho da fé, dizendo não vai pelo caminho da fé, porque no caminho da fé o que você vai encontrar é superstição. E ele vai dizer, não, eu te dou um like para você ir pelo caminho da razão, porque você indo no caminho da razão você vai chegar à fé. Então, somando, né, essa ideia, né, desse menino que vai pelo caminho não da fé, né, porque se pelo caminho da fé ele não iria pelo caminho que se chegaria à verdade, mas sim ele iria caminhar pela razão. Então, tomando o caminho da razão, ele conseguiria chegar na verdade. Tá? E aí a gente tem uma ideia que se desenvolve no século XVII, que é importante para o iluminismo, que é essa ideia da razão, que é esse pensamento que a gente chama de pensamento racionalista ou racionalismo. Então, repara comigo, eu vou voltar o slide um pouquinho. Tá? Então, o menino tem 2 caminhos, o caminho da fé ou o caminho da razão. No caminho da razão, ele encontra a verdade. No caminho da fé, ele encontra a superstição. Então, o racionalismo dizia o quê? Que o único caminho para se chegar à verdade é através da razão. Porque através da fé você não iria conseguir chegar na verdade, você só ia conseguir chegar no mágico, no fantasioso, no religioso e não conseguiria encontrar a verdade. Então, por isso tem aí, né, nesse século XVII, o que os pensadores dizem para esse menino não vá pelo caminho da fé, e sim vá pelo caminho
da razão. Então, indo pelo caminho da razão, ele chegaria na verdade, e a verdade cria essa primeira ideia, que é a ideia do racionalismo. Tá? Então, guarde bem essa ideia de que o único caminho possível para se chegar na verdade é o caminho da razão, e essa teoria ficou conhecida como teoria racionalista ou como o racionalismo. Tá bom? Acompanhe aí no slide que agora a gente tem uma outra ideia aí importante que vai se desenvolver no século 17, né, nessa revolução científica. Que ideia é essa? É a ideia chamada de deísmo. Tá? Deísmo. O que é o deísmo? Né? O deísmo aí eu coloquei uma imagem para você poder estar associando e você tentar lembrar o que seria o deísmo. Tá? Então aí a gente tem uma fórmula matemática, né? A área é igual ao D maior vezes o D menor dividido por 2. Né? Então a gente tem aí essa fórmula matemática. Então o deísmo dizia o seguinte: olha, a gente quer explicar Deus. E se Deus existe, como vocês argumentam que ele existe, é possível explicar Deus através de cálculos matemáticos. Né? Então os pensadores chegam ao ponto de dizer, olha, se Deus existe, se é que realmente Deus existe, a gente pode explicar a figura de Deus através de um cálculo matemático. Então o deísmo dizia isso, né? Dizia dessa ideia de se explicar a figura de Deus racionalmente. Lembrando lá atrás, né? Volto lá no slidezinho, o menino que tem o caminho para chegar na verdade, ele passa pelo caminho da razão. E por isso a gente tem a teoria racionalista. E aqui o cara diz que eu posso explicar a figura de Deus através de uma fórmula matemática. Então eu posso explicar Deus de forma racional. Tá? Continuando aí os nossos slides, aqui tem até eu destaquei aqui um dizer do Kepler, né? O Kepler diz: as leis da natureza nada mais são que pensamentos matemáticos de Deus. Tá? Então, olha só o que ele diz: as leis da natureza nada mais são que pensamentos matemáticos de Deus, que é exatamente isso que ele está dizendo. Né? Isso é o deísmo. Né? Então eu posso explicar a figura de Deus, e a figura de Deus, como ele está dizendo aqui, a figura de Deus ela se explica através de cálculos matemáticos, e as leis da natureza são pensamentos matemáticos de Deus. Isso dizia Kepler. Então isso explica bem para a gente o que era essa teoria chamada de deísmo. Tá? Acompanhando aí mais um slide, a gente tem um outro slide que, se você reparar aqui, nesse slide a gente tem um fenômeno, né, que é um trovão, né, é um raio que aparece, esse raio depois ele precede um trovão, né, que o trovão vai ser o barulho dessa descarga desse raio, e aí isso aí é uma lei da natureza. Né? Quem viu o Thor vai ver que o Thor usava o seu martelo, e com o seu martelo ele conseguia fazer a tempestade e tal. Mas aí a gente tem um pensador aí, que é o Alexander Popper, que ele diz o seguinte: a natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas, e Deus disse, haja Newton, e tudo se iluminou. Por que ele está dizendo isso? Né? De que a natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas, e Deus disse, haja Newton, e tudo se iluminou. Porque o Isaac Newton vai desenvolver essa teoria chamada de mecanicismo. O que é isso? O Newton dizia que os fenômenos da natureza eles não se explicavam de maneira mágica ou de maneira irracional, ou através da superstição ou através da fé. Não, ele vai dizer que as leis da natureza se explicam pelas próprias leis naturais. Por isso que ele está dizendo aí, né, a natureza e as leis estavam em trevas. Né, ele faz uma alusão aí lá o livro de Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, né, e disse Deus, haja luz. E ele está falando aí que as leis da natureza estavam nessas trevas, até que nas trevas, e Deus disse, haja Newton, e depois de Newton tudo se iluminou. Por quê? Porque o Isaac Newton vai desenvolver essa teoria chamada de teoria mecanicista ou mecanicismo, que diz que os fenômenos naturais se explicam através da própria natureza e não fora dela. Tá bom? Então essas são 3 ideias importantes, e aí eu finalizo esse nosso primeiro momento
falando sobre exatamente isso. Essas três ideias desenvolvidas no século XVII que serão importantes para o iluminismo, que é o racionalismo, né, que é o único meio de se chegar à verdade é através da razão, o deísmo, que é a explicação dos fenômenos naturais, né, através de cálculos matemáticos, explicação da figura de Deus através da matemática, né, o que Kepler vai dizer que a natureza nada mais, nada menos é do que a expressão de pensamentos matemáticos de Deus, e o mecanicismo, que é o Isaac Newton, que vai dizer que as leis da natureza se encontram na própria natureza. Importante sobre o racionalismo, aí a gente finaliza, que tem uma frase muito importante de um pensador chamado René Descartes, né, que ele vai dizer: penso, logo existo. Né? Isso vai resumir essa teoria que a gente chama de teoria racionalista. Tá? Então essa é a nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, aí a gente falando sobre os movimentos que dão origem ao iluminismo, que é o movimento Renascimento e o movimento chamado de Revolução Científica. O Renascimento lá do século XIV ao XVI e a Revolução Científica no século XVII. E aí, queridos, vai chegar no século XVIII, finalmente vai nascer a nossa criança, a nossa criancinha aí com essa carinha de sapeca, que é o iluminismo, que vai chegar no século XVIII, vai nascer no século XVIII e já vai chegar colocando fogo no parquinho. Né? E aí eu coloco a definição sobre o que foi o iluminismo. Então, o iluminismo foi um influente processo cultural, social, filosófico e político. Esse movimento aconteceu na Europa e teve o seu ápice, né, na França. Por isso está aí, ó, eu sou um influente processo cultural, social, filosófico e político e, eu sou francês. Aí o iluminismo com essa carinha, essa criança linda e maravilhosa, mas que vai colocar fogo no parquinho a partir do século XVIII. Tá bom? Um abraço e na próxima aula a gente fala sobre as características do iluminismo.